Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre introdução à sociologia. Já falamos do conceito de sociologia, o seu surgimento, como exemplo, né, das grandes revoluções que propiciaram é, as principais inquietações ou objetos de estudo do que se tornaram, né, e da sociologia. Então, hoje nós vamos entrar nas teorias sociológicas, vamos começar pelos clássicos da sociologia, mas antes nós vamos estudar o Augusto Comte, que foi um pensador e filósofo francês, que ou qual, né, é considerado precursor do positivismo, uma teoria, né, que acreditava que seria possível planejar o desenvolvimento da sociedade e do indivíduo com critérios semelhantes aos das ciências exatas e biológicas, ou seja, como eu havia falado para vocês nas aulas anteriores, Augusto Comte ele vai pensar em uma filosofia social, né, que depois veio ser física social até se tornar sociologia, vai pensar em uma forma de conhecimento, como era a filosofia social, para como meio, né, de interpretar a realidade social em virtude dos grandes acontecimentos e transformações ocasionados pelas revoluções, como a industrial francesa, o próprio iluminismo, né, que surge em resposta a determinadas inquietações na sociedade, em detrimento da razão, da sobreposição da razão em relação a outros tipos de conhecimento, como religioso, e aí por diante. Então, Augusto Comte, ele acreditava a partir do positivismo, que é uma teoria científica, em que era possível planejar todo o desenvolvimento da sociedade, como eu falei, do indivíduo, a partir de métodos, né? A partir dessa filosofia social seria possível utilizar métodos semelhantes aos das ciências naturais. E aí Comte, ele também é considerado o pai da sociologia em alguns aspectos, justamente por tentar criar uma ciência capaz de explicar a realidade social. E aí nós temos o que foi o positivismo, como vocês podem observar, e um dos fundamentos dessa teoria é de que o que se refere ao saber humano pode ser sistematizado segundo os princípios adotados como critério, por exemplo, de verdade para as ciências exatas biológicas, ou seja, o positivismo ele parte da ideia de que o saber humano, seja ele qual for, seja a respeito de um objeto material ou de aspectos da vida social, poderiam ser estudados e explicados por meio de métodos científicos, certo? Por meio de comprovação, verificação. E aí nós temos o que o positivismo ele tem como seus principais elementos, né, que se constituem os seus principais elementos. E aí nós temos o que o conhecimento, de acordo com o positivismo, ele deve ser comprovado, testado e experimentado, assim como as outras ciências também elas utilizam, né, em suas teorias baseadas em métodos que são científicos, que também comprovam, testam e experimentam os seus objetos de investigação, de estudo. De acordo com o método positivista, que é uma forma de estudar a realidade social, a própria sociedade ela deveria ser estudada como coisas, né? Como objeto, com objetividade, melhor dizendo. O que é objetividade? É neutralidade, né? Segundo critérios ali de observação, de experimentação, de comprovação, igual como as ciências biológicas exatas faziam com seus objetos. Então, o positivismo ele é um método que vai servir a priori, para uma filosofia social, ou melhor, que veio se constituir enquanto física social. Aí, física, nós temos a física social seria a que veio se tornar a sociologia, tá? Então, observem só. Aí, o positivismo, ele busca estabelecer leis gerais, fundamentos gerais, certo? Acerca da ordem das mudanças na sociedade. Então, a partir dessa ótica, dessa perspectiva, Conte ele elaborou 3 estados ou estágios, que são etapas da história da sociedade, ou qual toda a história da sociedade
os caminhos da sociedade, elas deveriam passar. Por exemplo, o primeiro estágio ou etapa era um estágio teológico. Então, para o positivismo, o estágio teológico se constituía em que as explicações associaram os acontecimentos às ações ou de um ou mais deuses. Por exemplo, se explicava a partir do estágio teológico, né, que a sociedade ou os acontecimentos, tudo que acontecia ou estava sendo transformado ou acontecia na sociedade, deveria partir pelo princípio teológico, né, de não científico. E aí a sociedade deveria sair desse estágio, segundo Comte, para chegar no metafísico, que seria um estágio transitório da sociedade, onde os elementos explicativos das evoluções seriam a natureza e a razão. Sai do estágio teológico, ou seja, de um pensamento mais ali de cunho, pode-se dizer mesmo até religioso, né, para um metafísico. E aí esse conhecimento ele vai trazer na sua essência ou como base de explicação dos fenômenos a própria razão, certo? Mas lembrando que a metafísica, lembra, metafísica, conhecimento para aquilo que está além do que é físico, do que é terreno, tentar explicar a realidade a partir de seres místicos, a partir da natureza, dos elementos naturais, certo? Sempre baseado na razão, ok? E aí, por último, de acordo com Comte, a sociedade ela deveria centralizar-se num estágio último, que seria o estágio positivista, ou positivo. Esse estado ou estágio, ele culminaria na busca de leis científicas para explicar os fenômenos sociais. Então, observe, de acordo com Comte, o método ou a melhor forma de explicar os acontecimentos sociais deveria ser a partir do método positivo ou positivista, certo? Que seguiriam leis científicas, ou seja, comprovação, verificação e experimentação da realidade dos acontecimentos sociais. Então, vamos avançando aqui. E aí, na próxima aula, na próxima aula da próxima semana, nós vamos estudar os clássicos propriamente, né? Nós já estudamos o pioneiro da sociologia, que foi Comte, com o seu método de investigação científica, que é o método positivista, ou estágio positivo, né, de que a sociedade deveria se encontrar, certo? Ou seja, para ele, a sociedade deve ser explicada baseada em leis científicas, não em conhecimento metafísico, religioso, filosófico, certo? Então tá, galerinha, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.